vamos lá, vamos começar então a gravar. Esse é o nosso quarto encontro, é isso? De psicodiagnóstico? Acho que sim, quarta semana, né? E aí, vocês fizeram algumas leituras, acessaram o AVA, viram que a professora, depois de perder de 4-0 para o AVA, agora ela conseguiu ganhar dele? Vocês perceberam isso? Graças a Deus, mas vocês estão entendendo. Para mim foi muito difícil, foi um desafio, né? Mas aprendi tudo que eu precisava aprender. Eu só preciso que vocês me deem um feedback, se vocês conseguiram acessar em psicodiagnóstico, viram lá a atividade, né? Eu tentei transformar a atividade realmente numa revisão do que a gente está vendo, né? Muito mais do que uma atividade valendo um ponto, eu entendo que a atividade pós-síncrona ela é um momento de revisão do que, né, de retomada dos conhecimentos que a gente está adquirindo ao longo dessas aulas. Tudo bem para vocês até aqui? Sim? Tá. Então, todo mundo conseguiu acessar o AVA, todo mundo conseguiu ver lá o que a gente está colocando, atividade. E aí... Eu só não consegui entender as semanas que são escritas lá. Parece que elas estão diferentes das semanas que a gente teve até aqui já. Não, peraí só um pouquinho. Eu estou... As semanas descritas, como assim? Me explica, por favor. É que lá tem, por exemplo, segunda semana. E aí parece que estava com um material diferente do que a gente usou na segunda semana de fato. Sim, mas é porque a referência bibliográfica é o conteúdo extra que eu coloco lá para vocês. Eu não Tá. sei se você estava no momento, Jefferson, da aula aqui no Zoom, que eu falei para vocês assim, olha, gente, eu tenho que colocar lá um tanto de páginas, tem que colocar lá uma referência. Mas no psicodiagnóstico infantil, é inadmissível que vocês pensem dentro da caixinha quarentena. Psicodiagnóstico infantil, a leitura é realmente de capítulos, não tem como. Então, eu trago a discussão de capítulo aqui e dou lá na referência, olha, vá lá, estude esse extra, porque também tem uma informação importante, Jefferson. No primeiro dia, eu apresentei para vocês 3 livros de psicodiagnóstico. E eu falei para vocês assim, olha, o conteúdo, os temas são os mesmos nos 3, porque o psicodiagnóstico é um processo, e é um processo com etapas, então existe uma teoria básica. Os 3 livros falam da mesma coisa. Agora, no presencial, eu provoco em vocês a leitura dos 3 livros. Aqui, eu trago a leitura de um livro, a discussão de um livro, e dou como referência lá aquele livro que não está sendo diretamente trabalhado aqui, mas o conteúdo está sendo trabalhado. Certo? Certo, Jefferson? Então, vocês precisam fazer o tempo todo esse link. Por quê, gente? A gente pode voltar para o presencial a qualquer momento. E aquele cronograma, ele vai ser o mesmo para o presencial e vai ser o mesmo para o online. Então, se a gente voltar para o presencial, que eu acredito que a gente retorne ainda, né, esse ano, o que vai acontecer? A gente vai transformar esses momentos presenciais de 1h30 em uma manhã inteira. E aí vocês vão conseguir me acompanhar de uma forma mais intensa, vamos chamar assim. Tá bom, Jefferson? Bom, aí tem uma coisa muito importante. Eu pedi para vocês fazerem leituras, né, capítulos, e eu falei que é importante eu saber se vocês estão lendo, se vocês estão, né, se familiarizando com a proposta do psicodiagnóstico. Quais são as novidades da semana nessa construção teórica? Estou desligando meu microfone para vocês falarem. Eu, particularmente, só consegui ler o capítulo 13 e 4 do livro. E foi bem tranquilo, ele é bastante objetivo, não me gera muitas dúvidas, não. Eu também concordo com o Jefferson. Eu também não consegui ler muito o texto que postou para essa aula. Eu só dei uma introdução. Mas um
no capítulo 3 e 4 eu pude perceber um pouco do que a senhora falou da demanda, né? Que existe a demanda aparente e a demanda latente, né? E que a gente tem que buscar mais a demanda latente. O psicodiagnóstico, ele tem etapas a serem cumpridas para quê? Para responder a uma ou algumas demandas. Mas para isso eu preciso encontrar qual é ou quais são essas demandas. É uma forma muito objetiva. Quando eu falo em demanda, então existe uma demanda que chega até mim. No caso do psicodiagnóstico infantil, geralmente é através dos pais. Então a escola passa para os pais chegam para a gente com uma demanda. Tem uma coisa muito importante que eu ia falar lá no final, mas eu vou aproveitar o gancho, tá? Que você trouxe, Ingrid, que é o seguinte: quando o pai vem e a mãe, né? Os pais vêm para uma anamnese, eu escuto a história da criança, pego as informações, né, do histórico de vida, tento entender o organograma, né, da logística dessa família, quem leva na escola, quem busca, quem fica mais tempo com a criança, quem não fica, como é a dinâmica familiar, tudo isso é muito importante, mas eu estou ouvindo. Quando chega no final, eu dou a real para a família, eu viro para ele e falo assim, o que vocês esperam de mim? Por quê? Porque tem o que eles esperam de mim e tem o que é o meu trabalho como psicólogo fazer ali naquela história. E eu tenho que deixar claro para eles, eu tenho que quebrar aquele imaginário de que o psicólogo vai consertar o menino. Vocês estão entendendo? Eu acho que o texto traz muito a questão da importância de você entender a demanda. Inicialmente, não é para você investigar. Inicialmente, é para você entender o que é do contexto da criança e o que realmente é da criança. O que é do contexto desse adulto, que pode ser também, ou do próprio adulto. Tá fazendo sentido isso, gente? Pronto. Eu pedi que vocês sempre tivessem um psicodiagnóstico, um caderno aí, né, uma caneta, todo mundo tá com esse material em mãos, podemos... Ai, olha, todo mundo apareceu para mim agora. Todo mundo apareceu para vocês? Sim? Todo mundo tá com caderno? Dá um okzinho aí para mim. Sim? Ótimo. Tem coisas muito importantes que a gente precisa discutir aqui em psicodiagnóstico, né? Que eu não posso deixar que vocês, assim, tá subentendido na leitura do texto. Não, por quê? Porque são coisas muito sérias aqui pra gente, né? Primeiro, sim, é importante usar teste. Não, nem sempre a gente vai usar teste. Quando a gente usa teste, a gente pode elaborar um laudo. Quando a gente não usa teste, a gente pode elaborar um relatório. Os dois são documentos, os dois são importantes, mas são formas diferentes de apresentar os dados. Até aqui tudo bem? Então, do psicodiagnóstico pode sair um relatório e pode sair um laudo, tá? O que é importante entender? Que o teste, ele nunca pode dominar o aplicador. É o aplicador que domina o teste. Então, eu já disse isso em uma aula e eu preciso frisar com vocês. Nós só usaremos testes quando a demanda pedir um teste. Quando tivermos testes apropriados para aquela demanda, para aquela idade. Quando, olha para vocês, eu quero que vocês percebam o que eu estou falando. Eu estou falando que o teste é muito importante, mas ele precisa ser importante dentro daquela demanda. Eu vou usar o teste, então, quando a demanda pede. Eu vou usar o teste, então, quando eu tenho o teste adequado para aquela demanda, para aquela faixa etária. E eu vou usar o teste, meu amor, quando eu domino o teste. Quando eu sei aplicar, quando eu sei corrigir, quando eu sei interpretar os resultados obtidos. Caso contrário, eu não vou utilizar. Mas como
Não, eu vou utilizar outros recursos, eu vou utilizar atividades lúdicas, eu vou utilizar, né, jogos, eu vou utilizar dinâmicas, que a gente usa muito em psicodiagnóstico. Agora, o teste eu preciso saber aplicar e eu preciso saber corrigir, porque senão a gente não aplica. Até aqui tudo bem? Então, eu preciso quebrar essa ideia, né, esse imaginário que vocês chegam no psicodiagnóstico infantil, que eu vou aplicar teste com a criança. Não é assim, tá? Uma outra coisa importante também que eu preciso que vocês entendam é isso que eu estava falando com a Ingrid, né? Existe uma demanda aparente que chega ali, que está exposta, que qualquer um consegue ver, que o professor da escola viu, que a família às vezes viu também, tá ali, ó, sendo verbalizado. Inclusive, quando você vai fazer entrevista lúdica com a criança sabe verbalizar porque ela tá ali. É a demanda aparente. Retomando, demanda aparente são os 10% do meu iceberg. Os 90% que estão para baixo é o que eu vou entender como uma demanda latente, os resultados dos testes, das observações que são feitas, e aí sim eu estou fazendo psicodiagnóstico. Saber ouvir a demanda aparente não é realizar psicodiagnóstico. Mas é um ponto muito importante, vou te falar por quê. Porque nesse momento você corre o risco de falar, já sei o que o menino tem. E você não sabe, não. Professora, mas está tão óbvio. Quanto mais óbvio está, mais você fica de antena ligada. Ok? Então chega um pai muito autoritário, né? E aí você compra a ideia de que, já sei, é o autoritarismo do pai. Mas dentro daquela dinâmica familiar, o autoritarismo dele é a única base segura que a criança tem e você tá aí achando que descobriu a América. Beleza? Até aqui? Núbia, isso que você está falando é claro. Não é claro não, gente. Não é claro. Sabe por quê? Porque a avaliação ela precisa ser adaptada à realidade da criança. E essa realidade é sociocultural. E você está recebendo a criança a partir da sua realidade. Então, você tem que deixar a sua realidade num canto e acolher o que é a realidade do outro. Seja ele criança, adolescente, adulto, idoso. E para isso, você tem que se despir dessa ideia falsa de que, ouvindo uma entrevista, você sabe qual é a resposta do problema. Às vezes, nem problema tem e você já está querendo dar resposta. Balança a cabeça. Assim, senti, entendi. Tá lá, ok. Então, vamos lá. A avaliação precisa ser adaptada ao contexto, né, à realidade sociocultural da criança, de qualquer faixa etária, tá? Você vai atender com as ferramentas que você tem, sempre. Então, os instrumentos que você tem, sejam eles testes, sejam eles quantitativos, você não sai comprando todos os testes, todos os brinquedos, mesmo porque a gente não tem condições de bancar isso, né? Não é real e não é necessário. Você tem que ter, sim, criatividade para utilizar os instrumentos em diversos contextos, tá? Então, o mesmo pega-varetas. Vocês conhecem o que é pega-varetas? Sabe aquele joguinho antigo, pega-varetas? Pois é, um joguinho que compra no R$1,99. Pega-varetas eu posso descobrir controle inibitório, eu posso descobrir se a criança sabe reconhecer as cores, eu posso descobrir se ela sabe nomear as cores, agrupar, eu posso verificar se a criança já tem as operações matemáticas básicas, né? Se ela sabe contar, se ela sabe somar, se ela sabe subtrair. Eu estou falando de um joguinho. Eu posso descobrir se ela tem planejamento estratégico. Eu não sei não, mas eu acho que eu falei umas 8 coisas, não falei? Não contei não, mas eu tenho essa sensação. Eu estou falando de um joguinho que eu posso usar em diferentes fases do desenvolvimento e que eu tenho que adaptá-lo ao que eu estou querendo saber. Movimento de pinça. Posso verificar se a criança tem tremor,
se ela apresenta estabilidade no movimento, e aí vai. É saber olhar para um instrumento qualitativo e enxergar possibilidades. Agora, isso vai depender do meu público. Por quê? Ele é privado? Ele é público? Quais testes eu tenho? Qual é o número de sessões que eu tenho para trabalhar com essa criança? Às vezes eu estou atendendo um plano de saúde e o plano de saúde me dá um número de sessões fixo. E aí eu preciso fazer um planejamento em cima da realidade daquela criança. Ah, não, mas eu gostaria de fazer 8 sessões. Ok, mas não é a realidade dele, você tem que trabalhar dentro da realidade dele, da melhor forma possível. O que você não pode? Não pode quebrar os passos do psicodiagnóstico, mas você pode otimizá-los de acordo com a realidade que a gente está inserido. Se eu vou fazer um psicodiagnóstico numa unidade básica de saúde, nem teste eu tenho. Ok? Outra coisa importante, né? Sempre você vai tentar fazer o melhor possível. E o melhor possível é ficar na cabeça, no contexto sócio-histórico do sujeito, né? No ambiente que ele está inserido, mas ficar também na cabeça com as etapas do processo psicodiagnóstico. Já que vocês estão com o caderno na mão, vamos relembrar, né? Primeiro, a anamnese. Que, na verdade, esse encontro com o terapeuta começa antes mesmo da anamnese. Quem procurou? Como procurou? Por que procurou? Há quanto tempo está procurando? Então, a anamnese inclui tudo isso, tá? A anamnese, eu geralmente tento fazer em uma sessão. Esse é o ideal. Mas pode ser que eu precise de 3 sessões, com 3 pessoas diferentes. O que me interessa é uma anamnese bem feita. Então, o tempo todo eu preciso que vocês entendam que existe o ideal e existe o real, tá bom? Segundo passo, com a criança a gente tem a entrevista lúdica. E na entrevista lúdica, gente, é o momento que você vai conhecer a criança, que você vai se aproximar da realidade dela, dentro da fase do desenvolvimento dela. É uma criança verbal? É uma criança não verbal? É uma criança tímida? É uma criança em sofrimento, em luto? É uma criança que gosta de massinha, que gosta de quebra-cabeça, detesta jogo? Não sei. É nesse momento que eu conheço a criança que me apresentaram sob forma de demanda na anamnese. Esse é o momento da entrevista lúdica. Qual o objetivo da entrevista lúdica? Escrevam que é questão de prova. O objetivo da entrevista lúdica é estabelecer um bom vínculo com a criança. E nesse estabelecer um bom vínculo com a criança, a primeira coisa que eu pergunto para ela, depois do nome dela, é: eu sou uma psicóloga. Você sabe o que é um psicólogo? Você já foi a um psicólogo? É direito da criança saber quem é esse profissional que está ali na frente, porque, para desastre, né, a gente atende com um jaleco branco. E aí o jaleco branco, culturalmente, representa o quê? Médico. E o médico cura. E o médico dá um remédio. E o médico, às vezes, dá injeção. E, às vezes, na história de vida da criança, ela sofreu várias internações e ela tem pânico de médico. E o jaleco branco já vai impedir um bom vínculo. E, muitas vezes, eu vou precisar criar uma estratégia nova, um jaleco lilás, para que a criança realmente entenda que pode confiar em mim. Vocês estão percebendo quanta delicadeza tem dentro de um psicodiagnóstico? Isso não vale só para o psicodiagnóstico, lógico que não. Quando vocês estiverem lá, né, formados, fazendo ludoterapia, na clínica de vocês, no consultório de vocês, lindo, maravilhoso, você vai ter que ter essas informações que vocês estão aprendendo aqui, tá? Então, vamos lá, anamnese, depois entrevista lúdica. Aí agora eu tenho que separar, viu, Ingrid? Já tenho informações o suficiente para saber qual é a demanda aparente, qual é a latente. Nos documentos, gente, que vocês preenchem na clínica, você faz a demanda que aparece lá, você escreve a lápis. Por que você escreve a lápis? Porque essa é a demanda que apareceu no início, é aparente. Pode ser que não seja tão óbvio assim, que você precise reelaborar a demanda para uma demanda que é latente.
e aí você reconstrói a frase, né? Encontrei ali a demanda latente, então eu preciso fazer um planejamento. Escolha de instrumentos. Aí eu volto na frase de hoje, né? Qual a idade? Qual a demanda? Quais são os instrumentos que eu tenho no consultório? Quais são os instrumentos adequados para a condição socioeconômica da criança? Não sei em que capítulo, mas eu tenho certeza que vocês farão a leitura desse capítulo em algum momento. De Cunha, ela fala do Lego. Quem aqui conhece Lego? Quem brincou de Lego na infância? Todo mundo brincou? Jennifer, você brincou de Lego na infância? Brincou? Laura? Brincou? Pois é. Só que Cunha chega e fala assim, olha gente, não é com toda criança que cabe você utilizar Lego, não. Lego é um brinquedo de quem tem uma condição socioeconômica muito favorável. Nós estamos falando de crianças que muitas vezes não têm a comida. Lego não existe. E se ela tem acesso a um brinquedo como esse, ela pode ficar mais interessada no brinquedo do que no processo terapêutico ou no processo de investigação. Então, até o brinquedo... eu escolho um brinquedo e o brinquedo é incrível. E ele tem luzinha, bolinha que pula, música. Nananana. O menino nunca viu aquilo ao vivo e a cores. Ele só conhecia aquilo da televisão. Acabou a sessão. O exemplo do Lego funcionou para vocês, então? Núbia. Parecia tão... Vou deixar você falar, Gabi. Parecia tão simples, né? Lego, né? Todo mundo já brincou, professora. Por que você está perguntando isso? Não. Lego é um brinquedo caro. É um brinquedo que nem toda criança tem acesso. Tem cores. É extremamente interessante no mundo infantil. E aí você tem que ver se faz parte do contexto dele. Fala, Gabi. Não, é porque eu já vi crianças que às vezes não têm aqueles super brinquedos, aqueles brinquedos caros ou algo do tipo, e elas escolhem às vezes alguns objetos, pequenos objetos que às vezes tem em casa, para poder fazer brinquedo, para usar a imaginação, e eu acho que tem hora que elas preferem esses do que aqueles que são muito elaborados. E aí é um porquê da entrevista lúdica. Eu tenho que perceber, a criança gosta de desenhar, ela gosta de pintar, ela gosta de criar o próprio brinquedo. Tudo isso são possibilidades, né? Eu lembro que uma vez eu fiz uma oficina no Couto com umas meninas da pedagogia que eram minhas alunas. E aí o nosso objetivo era oferecer uma oficina de brinquedos feitos de objetos reciclados. E as meninas, professora, mas como, né? No Couto, os meninos têm brinquedo eletrônico, tem não sei o quê, vai querer brincar vai querer fazer oficina? Eu falei, acredita em mim? Criança é criança em qualquer lugar. É a criatividade que você vai estar trabalhando, né? Não é o valor financeiro do brinquedo. Gente, a gente teve que voltar para dar a oficina novamente. Porque a gente escolheu temas diferentes para as turmas, e aí a turma A queria também o tema da turma B. Tinha criança oferecendo dinheiro para a turma B para poder levar uma árvore de Natal feita de garrafa PET para casa. Nós não somos pedagogas e pedagogos, nós somos psicólogos. Então, nós temos a responsabilidade de já chegar para o atendimento abertos ao que o outro está trazendo para mim. É isso que me interessa. O que o outro traz para mim. Tá? Professora, eu queria perguntar sobre isso. Lá no meu trabalho, a gente está fazendo uns jogos muito interessantes. E aí eu fiquei na dúvida se você, enquanto psicólogo, pode fazer jogos para brincar com a criança ou tem que fazer durante a sessão? Porque a questão dos testes é mais complicada, né? Tem alguma regulação para os jogos? Olha, você trouxe uma coisa muito bacana. Bom, na ludoterapia, no ludodiagnóstico, que a gente vai ter um acompanhamento, né, a longo prazo aí com a criança, eu posso sim tirar sessões para construir com a criança ali o brinquedo. Eu posso construir brinquedos em casa, né?
e trazer para a criança, não tem problema, pelo contrário, meu amor. Né? Agora, na quarentena, a gente tem que criar, inclusive, estratégias de segurança, mesmo para os psicólogos que voltaram a atender. Eu não posso utilizar a mesma massinha 2 sessões seguidas. Eu não posso, vocês estão entendendo? Não posso utilizar o pincel sem higienizar o pincel depois. Olha quanto detalhe a gente tem que pensar. Mas aí, Camila, eu uso a criatividade. E na criatividade, eu tiro o pincel, mas eu coloco um pedacinho de bucha, sabe o que é bucha de lavar louça? Sabe, né? Eu corto a bucha ali em 4 pedaços e uso a bucha para fazer arte com a criança. Ah, a Camila tá aqui. Certo, Camila? Então, a gente pode sim, deve sim, tá? Tanto criar em casa quanto criar com a criança. Depende da demanda, depende do que eu estou querendo analisar. Dá um exemplo para vocês de uma pré-adolescente. Ela é pré-adolescente, assim, muitas na idade dela ainda estão brincando. Ela tinha 11 anos, mas a única coisa que funcionou com ela foi fazer pulseira de miçanga. Era só durante o fazer pulseira de miçanga que ela conseguia estabelecer um vínculo e realmente falar da dinâmica familiar, do contexto dela, das relações sociais. Vou fazer pulseira de miçanga. Tá, Camila? Vou fazer geleia com a criança, ou geleca. Vou fazer. Slime com a criança. Vou fazer. Tá? Eu preciso pegar... Daqui a pouquinho vai cair, tá, gente? Eu preciso pegar a informação que eu estou carregando ali, ó, né, sobre a demanda que chegou na anamnese, mas eu preciso estabelecer um vínculo com a criança, uma linguagem de acesso. Não é a criança que tem que falar o idioma que eu entendo, sou eu que tenho que começar a entender o idioma que ela fala. Nós já atendemos crianças que não falam literalmente, que ainda não têm a linguagem verbal desenvolvida. Vou utilizar recursos lúdicos e vou conversar com ela. O que obrigatoriamente tem que ter num consultório infantil? A mini casinha. A mini casinha obrigatoriamente tem que ter no consultório infantil, tá? Por quê? Porque é ali que ela vai discretamente, de uma forma muito suave, te apresentando como é o contexto familiar dela. O escolar, você vai lá para dentro da escola e observa no intervalo, na sala de aula, mas o familiar, às vezes ela precisa de mais tempo para te apresentar, porque, inclusive, tem mãe que orienta a criança a não falar sobre o que acontece em casa. E aí? Será que lá tem algo que realmente, né, é importante para a gente saber? Porque você está pedindo para esconder. E aí a casinha tem esse papel, né? E aí, fechando em cima do que Camila disse, a importância e a ousadia da criatividade no psicodiagnóstico, Camila. O problema não é a vontade de acertar, e sim o medo de errar. Anotem isso aí. O problema não é o desejo de acertar. O problema é o medo de errar. Núbia, eu posso usar um brinquedo comprado? Pode. Núbia, eu posso elaborar um brinquedo e levar para o consultório? Pode. Núbia, eu posso elaborar o brinquedo junto com a criança? Pode. Mas independente disso, esse brinquedo tem que ter uma função dentro da avaliação. Eu estou utilizando esse brinquedo, eu estou confeccionando esse brinquedo para quê? Para estabelecer um vínculo? Já vale. Para avaliar a coordenação motora? Para verificar controle inibitório? Para verificar engajamento da criança? Todos esses termos que eu estou utilizando, vocês precisam se familiarizar com eles. Por quê? Porque a Núbia vai falar para vocês assim, ó, você vai falar assim, professora, tem um jogo muito legal. Na minha casa tem banco imobiliário, eu vou usar com o menino, porque ele tem 11 anos, né? Ele vai gostar de banco imobiliário, eu vou usar banco imobiliário com ele. Aí eu vou falar, que legal que você tem o banco imobiliário, que legal que ele está numa idade que funciona o banco imobiliário. Aí eu vou virar para você e falar assim, mas por que você vai utilizar o banco imobiliário? Aí você vai falar assim, não sei. Aí eu vou falar, então você não vai usar, meu amor. Ok?
Por quê? Porque você só vai usar aquilo que corresponde à realidade da criança. Vitória, você está aqui mesmo? Então tá, seja bem-vinda. Então, o que eu estou falando? Que independente da forma criativa que você utilizar, ela não pode se distanciar do seu objeto de pesquisa, da demanda da criança. Não se esqueçam, quando você falar para mim, vou usar teste X, eu vou perguntar para você assim, você sabe aplicar, meu filho? Sei. Você sabe corrigir, meu filho? Sei demais. Eu vou falar, e você vai utilizar para quê? Aí você vai falar assim, aí eu vou falar, então você não vai utilizar. Isso vale para teste, isso vale para dinâmica, isso vale para brincar. O brincar é o estabelecer uma linguagem, uma comunicação com a criança. Eu sei onde eu quero chegar com essa conversa com a criança. Você tem que saber do seu paciente também, onde você quer chegar. Tá? Gente, é Alice no País das Maravilhas, né? A Alice está lá andando pela floresta, tem vários caminhos para Alice, vários. E aí ela apavorada, correndo, por onde eu vou, por onde eu vou? O gato fala para ela assim, onde você quer chegar? Ela fala assim, não sei. Ele fala, pega qualquer caminho. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. No psicodiagnóstico infantil, a gente sabe onde a gente quer chegar. Na resposta da demanda latente. Tudo que a gente faz é para responder à demanda latente. Então, fiz uma anamnese, ou várias, né? Encontrei ali uma demanda aparente / demanda latente. Encontro com a criança, tenho que começar perguntando para ela se ela sabe o que é um psicólogo, se ela conhece um psicólogo, qual é a ideia que ela tem de psicólogo. Tá? Terceiro, depois eu escolho os instrumentos. A escolha dos instrumentos é isso que eu acabei de falar. Tem vários instrumentos, mas você quer chegar onde, minha filha? A responder qual demanda? Então, você escolhe os instrumentos a partir do contexto sociocultural da criança, você escolhe os instrumentos a partir da idade da criança, você escolhe os instrumentos a partir da idade da criança e você escolhe os instrumentos a partir da resposta que você procura. Está investigando o quê? Tá? Depois que você escolhe os instrumentos, né, você faz um planejamento. Eu vou utilizar esses instrumentos quando? Eu vou utilizar esses instrumentos em que ordem? Será que eu posso chegar lá e falar assim, hoje eu estou preparada só para o teste de atenção, professora? Não. Por quê? Porque o tio que corta grama perto do laboratório vai ligar o cortador de grama na hora que o menino entrar dentro da sua sala e você não vai poder aplicar um teste de atenção. Porque vocês sabem que ele liga a máquina. Vocês sabem disso. Não é? Aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que você tem que ter sempre cartas na manga. Plano A, plano B, plano C. Por quê? Porque a sessão não pode ser perdida. Tem um número de sessões para encerrar o atendimento. Nós encerramos o atendimento lá com 7 ou 8 sessões no máximo. Então, eu preciso, obrigatoriamente, ter cartas na manga. Hoje não deu para aplicar o de atenção, mas eu vou fazer a dinâmica do autoconhecimento. Eu vou fazer a atividade que eu planejei de construir um brinquedo. Tem que estar tudo ali. Uma coisa que, para mim, é muito importante, gente, eu convido vocês a fazer isso também, é preparar uma caixa para a criança. Não dá para abrir o armário e mostrar todos os brinquedos que tem. Não dá para toda vez que você abrir o armário, os olhinhos da criança ficar, querendo mexer lá dentro, querendo brincar com o que tem lá dentro. Então, o que os psicólogos que trabalham com criança, os psicólogos infantis, geralmente, eles utilizam o momento da entrevista lúdica para construir uma caixa com a criança. Gente, pode ser uma caixa de papelão, papel presente, letra de EVA, brilho, não sei.
Mas você leva os instrumentos para poder construir a caixa com a criança. Ah, Núbia, eu vou só construir a caixa da criança. Para o psicólogo que não sabe o que está fazendo, vai ser só. Para o psicólogo que sabe o que está fazendo, ele estará utilizando a caixa como forma de comunicação com a criança, como forma de estabelecer vínculo com a criança, para avaliar se a criança conhece cores, para já verificar se a criança conhece as letras do nome dela. Na entrevista lúdica, a gente não tem o objetivo de investigar. A gente tem o objetivo de estabelecer vínculo, tá? De que a criança tenha uma confiança na gente. Então, a gente tem que falar sobre sigilo, a gente tem que falar, né, sobre segurança, sobre acolhimento, que ela vai contar para os outros o que ela quiser, mas que a gente só vai passar para a mãe ou para a escola aquilo que foi importante para o cuidado dela, né? Tudo isso, beleza. Mas, às vezes, eu utilizo a construção da caixa e já estou observando. Não é o meu objetivo verificar controle inibitório, flexibilidade cognitiva, letras no primeiro encontro, mas eu já estou observando. Para o psicólogo que sabe o que está fazendo, não existe a palavrinha só na frente do brincar. Só na frente do aplicar o teste. Não existe o só em lugar nenhum. Eu estou só brincando com a criança? Só se você for ruim, minha filha, porque se você for bom, você não está só brincando, não. Ok? Vai acabar, entra na mesma hora, tá bom, gente? Rapidinho? Certo? Então tá. Estão anotando tudo?